Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Bhuratmeti Murti Beda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Savavedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namaste Om Ishvara. Ah, ok. Para aqueles que encontram esses vídeos, né, no internet, no canal YouTube do Vedanta Brasil, esse é parte de um curso, né, de um programa que está chegando, centenas de aulas, né, Marcelo, centenas de classes, né, do Gita, que é uma sequência, né, que nós iniciamos com o capítulo 2, que é onde os ensinamentos são apresentados, né, iniciam, né, os ensinamentos, e nós estamos no capítulo 12. E a aula de hoje é uma continuação de ontem, né? A aula de sábado eu crio um contexto maior para a gente lembrar onde nós tínhamos parado, mas a aula de domingo, né? Você tem sempre a opção de ver a aula de sábado, e aí você pega o fio, né? O fio, né? Fio de conexão, tá? Porque na aula de sábado eu apresento um pouco mais o contexto do que está sendo estudado, né? Então, nós vimos que Krishna, nessa passagem do capítulo 9, que é dedicada à natureza de Deus, né, toda essa parte central, do capítulo 7 até o capítulo 12, se dedica à natureza de Deus Saguna, Deus Nirguna, né, e, e se dedica principalmente nesta parte final ao Bhakti Yoga, né? Naturalmente, o Bhakti Yoga não é uma sadhana per se, mas é uma qualificação devocional de reverência, de inclusão de Deus na equação da nossa experiência humana, né? Que se desenvolve com um espírito de agradecimento, reverência, amor, doação, né? O espírito de querer né, servir o Senhor através da observação das leis de Deus, etc., etc., né? Então, este Bhakti Yoga está sendo evidenciado nesta parte final desta natureza de Deus, que em sua conclusão ainda mais, né, avançada, se fala, como sempre, dos benefícios, né, os benefícios para o indivíduo que compreendeu a real natureza de Deus e somente então ele tem a possibilidade de reivindicar a sua natureza como idêntica à natureza de Deus, né? Então, como eu costumo dizer, o Vedanta sugere que você faça esta investigação, ou esta busca a respeito da natureza da realidade, ou da natureza do eu, a natureza do mind, a real natureza do universo e tudo isso, você faça isso sempre, né, apoiado, né, no fato de que essa busca é pela natureza de Deus, né? Existe um Criador, né, existe um Criador cuja natureza é idêntica à natureza de todos nós. Então, é muito mais seguro nós buscarmos a compreensão da natureza de Deus para que nós possamos desenvolver esse relacionamento com Saguna Deus, de tal modo que a gente possa crescer e desenvolver em determinadas qualificações através desta emoção sublime, essa emoção superior, muito, né, que transcende as emoções humanas, que é a emoção de reverência, amor e devoção, né? É altamente purificadora. Então, para o indivíduo que chegou ao Yana Yoga do Vedanta, o Krishnaji e Swamiji dizem, não, isso é a yoga mais avançada, é a yoga superior. O indivíduo chegou
nesta, nesta devoção que não envolve a divisão entre eu e meu objeto de devoção, porque existe somente a consciência, a existência, a devoção é a devoção por Deus em sua real natureza. E esse Deus em sua real natureza não é algo distinto de mim, porque eu não sou separado deste Deus, dessa consciência, existência, né? Eu tenho uma capacidade cognitiva que me permite compreender a natureza de Deus e as declarações finais upanishádicas que estabelecem a identidade do Atma do Jiva como idêntica ao Atma de Ishvara, como idêntica ao Atma de Brahman, né? Então, eu chegando a este nível de compreensão, né, sempre envolvendo a inclusão deste princípio, Deus, né, eu tenho a possibilidade de ser transformado através desta compreensão, e esta transformação é denominada Jiva Mukta, ou a condição do Yani, que está sendo descrita mais amplamente, né, em mais detalhes, nesta fase conclusiva desta parte central do Gita, né, que fala sobre o benefício, né, do autoconhecimento. Então, nós vimos isso bastante ontem, né? E E entre tantas descrições, né, o último verso, né, rapidamente, vou pegar aqui o último verso, só o último verso. Ficou muito para trás. O 15 ele está no arquivo anterior. Ah, está no arquivo anterior, porque isso aqui é a introdução, tá? Ok, obrigado, Marcelo. Então, o verso anterior, se alguém tiver aberto ele aí, leia para a gente, por favor. É muito bonito, como todos eles, né? E que vai dando a possibilidade para Swami Paramarthananda, né, desdobrar, né, aqueles versos ricos, né, em conteúdos a respeito da condição da mente daquele indivíduo cuja mente foi purificada e através dessa sabedoria espiritual, né, foi purificada e foi desenvolvida em termos de sabedoria, saber aquilo que realmente resolve a problemática do samsara, a problemática da dor psicológica e emocional humana, né? Então, entre muitas coisas, né, nós vimos que o indivíduo que foi transformado por esta compreensão, ele desenvolve uma equanimidade a respeito de todos os pares opostos da vida, né? Todas as experiências, o mundo inteiro aqui é sustentado por pares opostos. Naturalmente, esses pares opostos são projeções humanas, né? Então, o prazer e a dor vêm da onde? Vem da experiência humana, de modo geral, como um consenso, né? Então, a gente diz, não, esses são objetos de grande satisfação e prazer, são objetos favoráveis à experiência humana, mas, em geral, né, existe um consenso. Mas, no final das contas, é sempre subjetivo, porque basta que você saia daqui e vá passar um tempo vivendo na Índia ou no Japão, para você compreender que alguma coisa que é considerada favorável aqui, lá é considerada negativa ou desfavorável. Aqui é ético, lá é antiético, por exemplo, né? Então, isso nos dá uma dimensão mais clara que tudo isso é parte da projeção humana, né? De valores que sempre se sustentam, né? Em contrapartida aos seus opostos, né? Posso ler? O Por 15, favor. Por favor. verso 15. Aquele por quem o mundo não é perturbado, que não é perturbado pelo mundo e que está livre de exaltação, impaciência, medo e ansiedade, é querido por mim. Ok. Então, mais uma vez, esse querido amado por mim é mais claramente compreendido, é o mais íntimo a mim, tá? Porque o Yanni é dito ser Brahman na medida que ele sabe que a sua real natureza é Brahman, mas ele é Brahman, mas ele também é aparentemente um jiva humano, e essa compreensão de que eu sou Brahman jamais deve transferir as características, atributos do corpo-mente, que por definição é sempre limitada, né, como eu costumo dizer, mas o indivíduo que compreendeu que a minha real natureza, a real natureza deste
eu desta mente é a consciência ilimitada, faz do Yanni um indivíduo mais íntimo a esse Brahman. Naturalmente, o Brahman não pode dizer nada. E Krishna está ali falando em nome de Brahman, dizendo: eu, em minha real natureza, eu vejo o Yanni, né, como aquele mais íntimo, porque ele transcendeu aquela separação entre ele e Deus, porque ele vê Deus como, né, a sua real natureza, ele vê que a sua natureza aparente, como corpo, mente e sentidos, existe dentro do âmbito da consciência e da existência, né? Então, são os mais queridos. Então, a gente viu aí diversos conceitos a respeito daquele que, né, que já não tem o problema da exaltação, né, do orgulho, né, da depressão, todos esses opostos, né, é a tal da equanimidade que foi desenvolvida no fogo ou através da compreensão dos ensinamentos e das declarações finais dos Upanishads, né? Então, esse desenvolvimento é gradual, sim, é gradual. Chega um momento que essa compreensão é livre de dúvidas. Se antes dela ser livre de dúvida, ela já implementava algumas transformações no caráter e na personalidade do indivíduo, quando a compreensão é livre de qualquer dúvida e é direta, além do compreendimento, da compreensão meramente acadêmica, aí existe uma transformação ainda maior e o indivíduo vai experimentar mais e mais o vairagya, que é esta equanimidade a respeito das experiências de todos os pares opostos, tá? Em outras palavras, os prazeres e dores, as alegrias e as tristezas da vida são recebidas com uma compreensão muito superior, né? Então, nos prazeres sensoriais existe o medo, foi o último comentário tirado de um texto, né, de Brittari, sobre essa qualidade do Yanni, né? Nos prazeres sensoriais existe medo da doença, nós vimos isso, né? A gente quer curtir os prazeres obtidos pelos órgãos sensoriais e a gente fica preso e a gente fica com medo de perder tudo isso, né? Então, o medo existe. E ele diz que os prazeres sensoriais, ele nos conduz ao medo, o medo da doença, do corpo físico, porque, né, a gente, entre os prazeres sensoriais mais comuns, né, é o prazer sensorial do palato e o sexual, sensual, né? Então a gente, do ponto de vista daquilo que a gente ingere, a gente come, né? A gente pode adoecer muito, né? Então, a gente vê na honra, você tem medo da humilhação, né? No respeito que as pessoas têm por você, elas podem simplesmente começar a te desrespeitar e você vai se sentir destruído, né? Então, qualquer coisa que você desenvolva uma identificação, uma expectativa, né? Ela vai simplesmente produzir esse medo de perder. Então, a vida nada mais é do que correr para obter todas essas coisas que nos dão a sensação de segurança e de satisfação, sem saber que na obtenção de tudo isso, a gente vai desenvolvendo um medo ainda. O medo já existe. O medo no início existe por não conseguir desenvolver esses ganhos que me dão uma sensação, né, de que eu sou respeitado, eu sou amado, eu sou uma boa pessoa, né, eu sou virtuoso, né? Então, esses medos de fracassar totalmente na vida já existem, né? Porque a gente pensa que através dos ganhos, né, desses objetivos, a gente possa realmente experimentar uma satisfação e uma segurança bacana, né? Aí depois, quando a gente obtém, o medo é o medo de perder. E as experiências dizem que tudo isso que vem, vai, né? Um exemplo que eu gosto de colocar são os presidentes dos Estados Unidos, essa nação que no pós-guerra é a nação mais poderosa do planeta. E então, esses presidentes são as figuras mais poderosas, mais respeitadas, mais temidas do mundo. Mas uma vez eles concluam o primeiro ou segundo mandato, eles se tornam ninguém. As pessoas já não falam mais deles, ninguém se importa deles, né? Eles vão até desaparecendo mais ou menos da história. Então, o medo de perder tudo isso, ele existe. Então, o indivíduo, ele vive nessa condição, a moral da história aqui, que o indivíduo sofre da doença de samsara a nível crônico, a nível subconsciente, está sempre lá esse sofrimento, essa aflição, essa insegurança, né? Esse temor, né? E agora está sendo ressaltado, né? Nós vimos diversas aulas
aspectos, né, da problemática do samsara neste próprio verso que o Marcelo nos citou, né? Mas agora nós estamos na questão do medo, o medo de perder tudo aquilo que nós obtivemos. E entre eles é o medo de quê? O medo do corpo, de perder o corpo físico. A gente viu o medo de perder a juventude, o medo de perder a beleza física, né? O medo de perder o corpo físico como um todo, que significa que diz a morte do corpo físico, né? Então, a vida, a experiência humana, ela é permeada por esse medo crônico. É tudo subconsciente, né? Eu já há anos, décadas, eu costumava dizer no início dos meus satsangs que o medo da morte é a mãe de todos os medos, né? Nós vivemos governados por desejos e medos. Desejos são desejos de haver alguma coisa, os medos são desejos também de evitar outras coisas, né? Então, o desejo de haver, o desejo de evitar. E esses são elementos que realmente perturbam a nossa capacidade e equilíbrio mental, emocional, intelectual, né? E a gente sofre cronicamente, mas tudo isso é normalizado nas sociedades, naturalmente, né? Isso, medo de perder a honra, medo de perder isso. No Japão isso é muito comum, né? As pessoas lá é uma sociedade, eu passei alguns anos indo e vindo em Tóquio. E lá eles, a honra, a palavra é uma coisa que vale muito. Se o indivíduo perde a honra, quase que era muito comum que eles cometessem o suicídio japonês deles, né? E Arjuna falou isso num dos diálogos com Krishna. Ele falou assim: uma pessoa que foi honrada, para essa pessoa perder a honra é pior do que a morte, Krishna. Portanto, a honra é boa ou ruim, né? Você está aqui dizendo que eu tenho uma honra, né? E essa honra é a honra de proteger e restabelecer o Dharma. Você está dizendo, se eu perder a honra, eu vou estar ferrado, né? Esse era o argumento de Krishna no capítulo 2, né? Se eu perder a honra, você está ferrado. Krishna, no início, apresentou outros argumentos do Yana Yoga, mais do Yana Yoga, né? A respeito do fato de que ninguém vai morrer, porque todos no campo de batalha são a consciência eterna, mas ainda assim, dentro dessa ordem aparente, o Dharma precisa ser mantido e protegido. E é o seu papel, é o seu Swadharma ser este preservador do Dharma, né? Então, ele apresentou diversos ensinamentos para mover a Juna, e no final ele apresentou esses argumentos psicológicos, tá? Você tem uma honra, você tem um respeito, você é o maior guerreiro, você é o líder do seu exército, né? Você é o símbolo da coragem, né? E etc. E você, se não lutar essa guerra, você vai se tornar realmente uma desonra total, né? Eles vão debochar de você, etc, etc. Aí Arjuna, muito inteligentemente, ele começa a argumentar tudo isso, né? É muito bacana aquela parte do Gita, que a Arjuna vai, né, fazendo esses diálogos inteligentes, né? Porque a inteligência humana nos permite produzir argumentos contrários até mesmo a argumentos mais profundos e mais absolutos, né? Como aquele de seguir o seu Swadharma e fazer o seu papel social. Aí ele diz assim, não, mas a honra, você está querendo que eu me importe com a minha honra? Né? Se uma pessoa que é honrada hoje, se perder amanhã, ele vai se sentir pior do que a morte. Eu não quero saber de honra, não. A honra não é boa, talvez ela seja ruim, né? Então, a honra é um problema, né? Eu citei o exemplo de uma pessoa com quem eu estava associado, né, um professor de Vedanta, que ele estava muito preocupado porque tinham muitas fofocas expondo, né, supostas atitudes extremamente adármicas desta pessoa, né? E na época eu fiquei meio assim, de ver por que que ele está tão preocupado com o prestígio, com a honra, com o respeito, né? Como é que se diz? Com a reputação dele, né? Mas ainda assim, né, as pessoas ficam agarradas a todas essas conquistas e depois o medo de perder tudo isso, o medo de ter isso tudo destruído, né, balança a pessoa, né? Então, o que dizer nessa parte, iniciando, né, aquela parte onde nós paramos, Marcelo?
Para todas as pessoas que estão apegadas ao corpo, o maior inimigo é o quê? A velhice e a morte, né? Ontem eu fiquei brincando e falei assim: para todas as pessoas que estão apegadas ao corpo físico, que invariavelmente é bonito quando é muito jovem, né? Que em geral é bonito quando muito jovem, né? O maior inimigo é o quê? É a velhice e a feiura, né? Eu usei essa palavra feiura. Lembrando que não existe velho que seja bonito. Você pega um velho aí de 80, 90 anos, 70 anos até mesmo, né? Você vê que a beleza já foi também, né? Então, se você estiver apegado a tudo isso, né? O que que vai acontecer com você? Você vai se tornar uma pessoa extremamente perturbada, né? Quando vê a velhice deformando a beleza física do corpo, né? Estabelecendo doenças crônicas físicas, né? Doenças mentais, às vezes, né? Então, o medo da perder essa beleza através da velhice, né? Que é fundamentalmente, indiretamente ou intermediariamente, o medo da morte, porque somente então nós nos damos conta que esse corpo ele está envelhecendo e a direção, né, que ele está indo é a direção da morte mesmo, né? Em vários campos nós temos medo de perder, até mesmo no campo, no campo acadêmico, né, o acadêmico espiritual, os eruditos, né, os scholars, né? Ou das escrituras espirituais, religiosas que existem no planeta, né? Todos eles podem obter conhecimento de diversas escolas, né? Mas ainda assim, eles estão sempre com medo de perder um debate com um dos oponentes, né? Isso era muito comum na Índia. Na época de Shankaracharya, foi o que ele mais fez, foi isso, foi debater em praças públicas para tentar limpar essa tradição védica vedântica dos conceitos novos, materialistas, que foram principalmente originados pelo budismo. Não o Buda, o budismo. Não? Existem sempre teorias rivais, desafiadoras. Isso no campo filosofia, no campo da ciência, existem teorias científicas hoje em dia, todas elas condicionadas por aqueles que financiam essas pesquisas, entendeu? Então a gente não pode confiar em nada disso. Então a gente não sabe realmente o que é ciência de verdade, o que é a ciência corrompida pelo status quo. Qualquer que seja o meu conhecimento, a minha teoria, ela ela traz uma insegurança e um medo de que aquilo possa desmoronar. Então, de novo, a gente tem que lembrar o aspecto, a definição do que é o Vedanta. Vedanta, filosoficamente, é definido como aquele conhecimento que coloca fim à necessidade de todos outros campos de conhecimento, tá? Porque todos os campos de conhecimentos, eles são conhecimentos a respeito de fenômenos que ocorrem no âmbito de mídia, né? São conhecimentos objetivos, são conhecimentos científicos, muito embora muitos deles sejam filosóficos até mesmo, né? Então, esses conhecimentos eles jamais satisfazem a mente humana, porque não importa o quanto você seja conhecedor de diversos campos de conhecimento, ainda assim você vai se sentir inseguro e com medo de que aquilo possa desmoronar com novos, né, com novos insights, com novas compreensões, com novas pesquisas, com novos conhecimentos, com novas filosofias, né? Então, por que que o Vedanta, que é a ciência da realidade, a ciência da consciência, que desenvolve, né, a lógica que permite ao indivíduo, né, sustentar a compreensão do indivíduo de que a única realidade é a consciência do observador, a consciência do experienciador, a consciência do pesquisador. Então, o Vedanta ele vai estabelecendo toda a lógica para sustentar essas declarações, né, de que você, em sua realidade, é não dual. Você é somente a consciência, e a consciência, que não é a mente, que não é o intelecto, ela é a única realidade, né?
Então, este conhecimento daquilo que é a única realidade, ele resolve a problemática de mais e mais conhecimento como meio de me completar. Na verdade, o indivíduo se move para esta busca por essa compreensão final, na medida que ele vai se frustrando com o ganho de outros campos, obtido em outros campos de conhecimento, que ainda assim não resolvem a problemática da sua mente, tá? Então, é o único conhecimento que resolve esse problema, porque é o conhecimento daquilo que é a natureza intrínseca, não dual, a única realidade, que é a consciência. Uma vez que você saiba discernir o intelecto humano, né, o intelecto sofisticado, o intelecto sutil da consciência, aí você passa por esse processo vedântico, aí você compreende a distinção entre Satya e Mithya, né? Aí você se estabelece como Satya, como a consciência, né? E essa compreensão, ela é direta e ela é transformadora, né? Nós estamos vendo aqui os frutos, que nada mais são do que as transformações obtidas através desse conhecimento direto. Então, este é um conhecimento que não é sujeito a dúvida, que não produz medo, porque é um conhecimento daquilo que é a única realidade. Se é um conhecimento daquilo que é a única realidade, eu não posso ter medo de que, de repente, tem um outro conhecimento de uma outra realidade que vai derrubar o meu conhecimento. Não, é a única realidade. Qualquer que seja o universo, qualquer que seja a dimensão, né? Qualquer que seja o realm, qualquer que seja. Tudo que existe, existe no âmbito da consciência. É a única realidade, tá? Então, isso devagarzinho vai sendo compreendido, né, pelo Vedantino, né? Até que ele tenha esta compreensão que é livre de desafios dos oponentes. Eu gosto de ouvir, de ver vídeos, principalmente. Ontem e hoje eu estou assistindo a um cara muito bacana que eu não conhecia antes. Ele é um mestre da ciência, da neurociência, né? E, e ele é famoso mundialmente. E é sempre a mesma coisa, insights maravilhosos sobre o cérebro, dizem aquilo, mas no momento que o entrevistador começa a questionar ou apresentar a diferença entre o cérebro e a mente, e quando aí ele já vai em dificuldade, né? Aí quando ele fala assim, mas e a alma, né? A alma, aí ele falou, não, a alma não joga no meu time, tá? Então isso, eu não acredito na alma. Aí depois ele fala sobre a experiência dele, ó, caiu isso aqui que se tornou um problema. Vocês conseguem ver que eu perdi isso aqui? Eu vou ficar dando aula assim para ninguém ver na internet. Então, no momento que o cara, o entrevistador, ele falou que, ah, mas e a alma? Ele falou assim, e a alma? Não, e ele contou que ele foi convidado, que ele se tornou tão famoso para ir no Vaticano. Aí ele chegou lá, a primeira coisa que ele falou para o Papa de antes, né, que assim, tudo bem, eu estou aqui, mas eu não acredito no seu chefe, aí o Deus, e o Deus não acredita em mim, né? Aí o Papa falou, mas tudo bem, mas ele te ama assim mesmo, tá? Então, isso para distinguir o conhecimento daquilo, né, que produz uma segurança total. Esse conhecimento é o conhecimento que se torna firme e sempre presente, livre de dúvidas, na medida que ele é realmente internalizado. Porque uma vez você tenha toda essa lógica que sustenta esta compreensão, e ela se demonstra através da sua existência consciente, né? Então você tem o conhecimento que não tem medo de debate com nenhumas outras filosofias, né? Você pode ouvir teoria científica, teoria filosófica, isso aí você vê, né? O problema é sempre o mesmo. São ciências voltadas para fenômenos, né? Fenômenos científicos, fenômenos filosóficos, né? Etc, etc. E que não levam em conta a consciência do investigador, do cientista que está desenvolvendo a teoria, desenvolvendo uma compreensão, e ele não inclui nem mesmo a alma, né? Ele só acha que existe a matéria, tudo isso é parte de uma explosão aleatória, né? E aí essa evolução da matéria, da energia, vai produzindo organismos, e aí a consciência se torna um subproduto da matéria, né? E os Upanishads e o Vedanta, eles estão ali para sustentar a realidade de que a consciência é algo que existe além ou antes da matéria e da energia.
né, que a consciência não é parte, nem produto, nem propriedade da matéria, né, deste mundo físico-material. Ok. Então, no mundo da ciência, qualquer conhecimento é sujeito a quê? É sujeito ao debate, à revisão e o cancelamento, né? Não, esse já foi provado ser conhecimento equivocado. Então, aqui o Swami fala sobre se eu sou uma pessoa dhármica, tentando seguir alguns valores, alguma religião, alguma espiritualidade, infelizmente a maturidade das pessoas e dos outros, elas não estão interessadas nisso, e, portanto, elas começam a me menosprezar. Então, aqui ele está falando de uma outra situação, né? Porque o Yanni, de novo, as características do Yanni, né? Ele tem a sua visão do mundo, né? Ele acredita em Deus, ele acredita nas escrituras, as escrituras, né, védicas, vedânticas, né? Ele acredita com base numa lógica, né, que transforma, de que essa transformação existe, né? E que essa transformação é devido a um conhecimento que não foi originado dos homens, mas revelado para os homens. Aí, naturalmente, ele vai se tornando uma pessoa religiosa e espiritual. Nos dias de hoje, né, existem uma, uma, su- uma supremacia, né, do materialismo e das pessoas, né, que adármicas, né, que vão debochar de qualquer pessoa que seja adármica, qualquer pessoa que acredite em Deus, né? Então, se eu sou uma pessoa religiosa, espiritual e que eu sigo valores éticos, morais, dhármicos, né, ah, eu vou ser atacado. E nos dias de hoje, mais ainda, nos futuros próximos, né, nos anos e décadas que estão chegando, ainda mais, né? Porque a grande maioria das pessoas estão se tornando materialistas e ateístas. Ninguém está interessado nisso. Elas vão debochar, tirar onda, menosprezar. E se nós queremos crescer os nossos filhos dentro deste Dharma, né, deste conceitos, dessa cultura, né, com base na moralidade, na ética, né, as crianças vão sofrer na escola, né? Ninguém quer saber disso, todo mundo debocha. Aí o Swami diz que a tradição, e ele está dizendo isso 20 e poucos anos atrás. Ele diz que a tradição do Vedanta, ela está sofrendo um ataque direto na Índia, através do materialismo e o ateísmo, né? Então, eles vão dizer, que isso? Por que que você usa isso? Você fica falando dessas coisas e esses símbolos na sua testa, etc., né? Então, existe um problema social também, esse ataque contra Deus e a espiritualidade, né? Deus e a religiosidade. Então, ele está falando isso para dizer que o Yanni é aquele que transcendeu essa crítica. A gente está vivendo no mundo, isso me lembra um pouco as escrituras, né, bíblicas, né, do Testamento, do Novo Testamento, no qual é dito que, foi dito que no final das contas, né, até mesmo aqueles meus discípulos tão mais íntimos e próximos irão me negar, né, e é dito que Pedro negou Jesus 3 vezes, né. Então, o Yanni é aquele que ele tem uma força que permite a ele não negar esta convicção a respeito da realidade, Aham Brahmasmi, né? Esta convicção a respeito da religiosidade, né? Que é a compreensão, amor e reverência ao Deus Criador, né? Mesmo que todo mundo me critique, todo mundo pensa que eu sou antiquado, né? Mas não somente a nível, né, disso, né? Cada um tem a sua visão do mundo, eu tenho a minha visão do mundo. No início, 4, 5 anos atrás, eu comecei a falar um pouco sobre determinadas coisas, né? E a maioria das pessoas disse que eu era uma pessoa interessada em teoristas de conspiração e coisa, e coisa, que nada disso existe, né? Então, o Yanni é aquele que não se importa, né? Ele não se importa, ele diz, tudo bem, eu estou falando isso para alertar vocês, né? Se vocês quiserem
considerar e pesquisar e falar comigo sobre isso, eu posso apresentar uma infinidade de documentos que sustentam isso que eu estou dizendo, tá? São documentos científicos, entre muitos outros, né? Então, as coisas não são assim como elas parecem, né? A mentira, ela permeia a sociedade, principalmente o topo da sociedade, a classe governante, ela só diz mentira para gente. Então, tome muito cuidado em acreditar essas narrativas oficiais, né? Aí as pessoas, né, ficaram decepcionadas comigo, né? Perdi algumas pessoas conhecidas, amigas, alunos, né? Então, para uma pessoa com uma mente forte, né, a zombaria, a piada, e isso tudo não vai realmente abalá-lo, né? Porque o Yanni ele não tem medo dos caluniadores, disse o Swami, né? Para Martananda. O apego ao corpo, o medo da morte, se eu estou apegado ao corpo físico, né? É inevitável o medo da morte. Se eu estou apegado, o apego realmente tão forte, ele só é possível através de uma total identificação no corpo como o corpo, né? Como eu costumo brincar, dizendo, né? Aham, corpo asmi. Eu sou o corpo físico, né? Aham, corpo, mente, asmi, né? O medo da morte, o medo de perder aquilo que eu penso que sia a minha real natureza, né? Então, o deus da morte, né? Yamadharma Raja, o deus da morte, ele vem sem aviso, isso é muito legal. Porque imagina se a gente soubesse, né? Quando a gente nasce, a gente recebe um atestado de nascimento, já com atestado de óbito, dizendo assim: olha, a nossa inteligência artificial, o nosso computador aqui no cartório está dizendo que você vai morrer no dia tal, do mês tal, do ano tal, né? Aí você vai dizer, putz, né? Tão cedo, eu queria um pouco mais, né? Não, a gente não sabe. A morte chega quando a gente menos imagina, né? Uma doença séria. Ou senão ela chega gradualmente quando você morre de velhice, né? Ah, o que que ele morreu? Morreu de velhice, né? Bacana, né? Nenhuma doença particular, todos os órgãos estão colapsando, é velhice, né? Mas a morte chega sem aviso prévio, né? Ninguém sabe exatamente. Portanto, é melhor a gente não se apegar a nada desta projeção aparente, dessa criação perecível, aquilo que perece com o tempo. Então, qual é o único modo da gente desenvolver esse destemor, né, o oposto ao temor, a tudo aquilo que eu obtenho e que eu sei que eu vou perder? Vairagya. Vairagya, como é que você vai desenvolver Vairagya, que é o não apego, né, que é despaixão, o dispassion, né? Como é que você vai desenvolver esse Vairagya, né? É a renúncia ao apego, a tudo aquilo que eu imaginava fosse uma fonte de segurança e alegria e prazer e satisfação para mim. Então eu vou abandonar, vou renunciar a esse apego. Como é que você vai renunciar ao apego? Né? Quem pode me dizer? A gente renuncia ao apego através da compreensão, do conhecimento. Você vai compreendendo que todos esses objetos de apego são uma cilada, né? Uma armadilha, né? Uma trápula. Eu vou me apoiando em coisas que são perecíveis e quando essas coisas colapsam, eu colapso junto, né? Então eu vou apoiando numa moleta, quando a moleta cai, eu caio também, né? Então, Vairagya só é possível através de uma profunda compreensão espiritual. Você desenvolve, nós desenvolvemos muito Vairagya através da compreensão desse relacionamento entre criatura jiva, Ishvara Criador e a criação e suas leis. Então, esta compreensão da natureza de Mitya, deste relacionamento, vai desenvolvendo vairagya, desapego, despaixão, né? A ausência daquelas expectativas vinculativas, né? Porque você compreende o sistema Ishvara, você compreende que o Ishvara é o karma paladata, aquele que nos concede os resultados de tudo, né? O nosso Parabada Karma, e é uma equação kármica tão difícil para a gente, né? Muito, muito, muito além da compreensão humana, mas a gente compreende o sistema e a gente aceita aquilo como aquilo que a gente está precisando realmente
para conectar os pontos, né, entre meus pensamentos, minhas atitudes, minhas palavras, minhas ações e o que eu estou colhendo, né? Então, o indivíduo ele vai se purificando, se reprogramando através da compreensão do Karma Yoga, Dharma Yoga, do relacionamento entre ele e o Deus Saguna, né? Então, esse vairagya, esse não apego, essa despaixão, né? Ela é mais bem estabelecida ainda quando o indivíduo reconhece o Deus Nirguna como idêntico ao Nirguna Atma, né? Que é a minha real natureza, o Nirguna Atma. Existe somente um Atma, existe somente um ser cuja natureza é consciência universal, não dual, né? Então, são os únicos modos realmente para a gente desenvolver Vairagya, né? Então, as pessoas pensam que no mundo da psicologia você possa realmente resolver essas problemáticas humanas, mas não, você não consegue. A psicologia, né, e os psicólogos, né, eles tentam ajudar outras pessoas. Os psicólogos mesmo estão em muita dificuldade, sofrendo dos mesmos problemas dos pacientes deles. Eles tentam tornar as pessoas um pouco mais funcionais para que as pessoas não colapsem totalmente, entendeu? Eles vão tentando, né, criar um modo o qual a pessoa possa se tornar um pouquinho menos insana mentalmente, psicologicamente. O único modo de resolver a problemática psicológica humana é através da compreensão deste conhecimento, desta sabedoria espiritual, né? Afinal de contas, a psicologia, o que que ela faz, a psicologia? Ela tenta estabelecer uma, uma autoestima mais positiva nos pacientes, né? Não, eu tenho esse problema, ou esse problema, são todos problemas de autoestima. Aí a psicologia vai tentar ajudar as pessoas a desenvolverem uma autoestima um pouco melhor, né? Então, o Vedanta, ele apresenta um corpo de conhecimento que vai estabelecer uma estima que você tem, que não é uma estima superior em oposição à estima, à baixa autoestima, ou à alta autoestima, entendeu? Vai simplesmente desenvolver uma estima que você tem aquilo que é a única realidade. Quando você se estabelece na consciência e existência como infinitamente não limitada, Satchitananda, né? Então, a problemática da autoestima e baixa estima foi transcendida, tá? Por isso que nos anos iniciais eu costumava dizer que Vedanta é a psicologia, é o suprassumo da psicologia, porque a psicologia tenta resolver o problema da baixa estima, propondo ideias melhores a respeito de si mesmo, né, na sua perspectiva. Eu sei quando eu comecei a fazer terapia, o meu primeiro terapeuta era psicanalista, né? Estilo antigo, e era tudo, né, tentando melhorar as noções e ideias que eu tinha de mim. Não, você não é isso, não, você não é burro, não, você não é feio, não, você não é ignorante, não, né? Você é uma pessoa, né? Legal, obrigado. Então eu pagava um dinheirão para ouvir as pessoas dizendo algumas coisas boas a respeito de mim mesmo, né? Isso resolve? Então melhora um pouquinho, vai melhorando um pouquinho, vai melhorando, aí você vai dando um passinho para frente, um passinho para frente. Mas a psicologia que resolve, a psicologia que permite a você transferir a sua identidade do corpo-mente que sofre de autoestima positiva, autoestima negativa, positiva, negativa, positiva. Você vai transferir o seu senso de identidade para aquilo que é a sua real natureza, que é a consciência, que é além desses sentimentos de inadequação ou adequação, né? Superioridade ou inferioridade. Isso tudo é resolvido com o autoconhecimento devidamente internalizado, tá? Essas são as promessas do Vedanta. Essas promessas, né, elas são às vezes difíceis de serem aceitas, como eu disse ontem, né, uma conversa que eu tive com uma pessoa, ficou claro naquela conversa que a dificuldade maior é que as pessoas elas não têm uma shraddha, uma confiança muito forte no que sejam os frutos do autoconhecimento, né? Eles vão ouvindo tudo isso como uma filosofia, né? Tem pessoas que dizem por aí, não, Vedanta é uma filosofia. Então, elas pensam que é uma filosofia, mas os frutos é simplesmente
puro marketing, né? Mas o Vedanta não precisa de fazer marketing. O Vedanta, para início de conversa, ele não faz nenhuma propaganda porque o Vedanta sabe que no momento certo o indivíduo desenvolve determinadas qualificações ou maturidade e ele irá encontrar um professor de Vedanta competente, honesto, né? E que não importa fazer propaganda do Vedanta é uma perda de energia, porque você vai atrair pessoas que não estão preparadas para Vedanta. Aí o que que a galera faz? Eles começam a diluir o Vedanta, misturando um monte de coisas, né? Ou fazendo interpretações tipo mamão com açúcar para satisfazer os egos dos ouvintes, e etc, etc. Não, o Vedanta, ele simplesmente ele é para raros indivíduos, né? E os frutos, eles são apresentados e aceitos com uma certa eh, confiança somente por raros indivíduos que já começaram a desfrutar dos benefícios iniciais deste processo upanishádico. Tá? A gente só vai desenvolver mais confiança nesse processo na medida que a gente vai colhendo os frutos no caminho, né? Então, Vedanta é a psicologia da psicologia, porque permite ao indivíduo se identificar com aquilo que transcende as nossas adequações e inadequações, as ideias positivas e negativas que nós temos de nós mesmos. Quando você tem uma ideia de que eu sou Brahman, e se você tem uma ideia que eu sou Brahman, portanto, eu sou mais positivo, eu sou mais superior do que os outros, você tem que revisar a sua iluminação, porque eu sou Brahman significa eu sou a única realidade e todos somos a única realidade. A única diferença é que algumas pessoas se tocaram e outras pessoas não se tocaram. É difícil se tocar porque esse véu da ignorância neste planeta é muito denso, né? Então, o Swami aqui fala, o Vairagya vai permitir a você abandonar o apego a essas coisas, esses ganhos que nós obtemos no mundo, para evitar a dependência em todas essas coisas. Então, o processo é da dependência em coisas, pessoas, circunstâncias, tais quais status, honra, isso e aquilo, respeito. Você vai se transcendendo a dependência em tudo aquilo que te está dando um senso de satisfação, você vai transferindo aquilo para dependência em Saguna e Ishvara, e de Saguna e Ishvara você transfere a sua dependência, né? Quando a gente diz a dependência em Deus, dependência em Ishvara, significa eu desenvolvo uma compreensão sempre mais clara a respeito de Saguna e Ishvara e o modo qual me relaciono com esta criação, né? De tal modo que eu começo a obter os frutos. Que frutos são esses? Uma mente pacificada através da sabedoria do Karma Yoga, tá? Então, os frutos do Karma Yoga, eles são frutos punha espiritual, tá? Purificação, refinamento. Então, eu não posso me apegar no punha, porque você sabe que o punha se esgota, né? Então, desta dependência na compreensão a respeito do meu relacionamento com o Criador, que pacifica a minha mente muitíssimo em relação a como ela era antes, desta compreensão eu preciso ir além dessa dependência nesta compreensão a respeito do Deus Saguna, eu preciso compreender a natureza do Deus Nirguna, porque somente então eu vou compreender as declarações de identidades entre Jivatma e Paramatma, né? O Brahman, Atma, Brahman, né? Jiva, Atma. É um Atma, é uma consciência, é uma existência uma sem uma segunda, né? Então, a autodependência, né? É, dependência no mundo, dependência em Ishvara e autodependência, que é, agora eu compreendi, existe somente a consciência, a existência, né? Isso irá transformar a minha personalidade, sem que você precise fugir do mundo. Então, as pessoas no início, né, elas pensam que eu tenho que fugir do mundo para poder fazer esse trabalho espiritual. O Vedanta nos diz, não, você não precisa ser um sannyasi, você pode ser um grihasta, viver no mundo, né, com equilíbrio, né, sem se perder no mundo e desenvolvendo essa compreensão espiritual, essa sabedoria, essas vastas, essas tendências, né? Então, sem fugir do mundo, né?
você vai aprender a lidar com o mundo. Aqui você vai, né, interagir no mundo, né, enquanto tudo isso estiver disponível, sem, né, ficar preso no mundo, né? Você vai administrar, ou manusear, ou interagir no mundo, sem se perder no mundo. Aproveitem, né, o mundo e esse instrumento que te permite, né, manusear, ou administrar, ou interagir no mundo, mas jamais se apoie no mundo, em nada no mundo, inclusive em Saguna e Ishvara. Saguna e Ishvara é o nosso objetivo intermediário. Nirguna Brahman é o nosso objetivo final. É isso que significa moksha, liberdade e dependência a qualquer fator ou princípio, até mesmo o Deus Criador. Tá? Por isso que se diz é livre e independente de Ishvara, Jiva e Jagata. Você pode curtir tudo isso, usar tudo isso, sem se apoiar muito em tudo isso. Se você se apoia, você pode cair. Se você não se apoia, não existe o medo. Então, isso aqui é um insight, uma análise muito profunda na mente do Jivan Mukta, né? Se a gente se apoia no mundo, nas coisas, né, no corpo físico, né, no nosso conhecimento acadêmico, se a gente se apoia na nossa honra, no respeito que as pessoas nos passam, né? Aí o que que acontece com tudo isso? A gente vai sentir o medo de perder tudo isso, né? Então, o Jivamukta é aquele que não se apoia, não cria vínculo de apoio e dependência em nada. Então, não existe medo, tá? Não apego, vairagya. Então, tem uma analogia bacana que o Swami apresenta em diversos textos. É como uma pessoa que vai passear de manhã cedo, uns 100 anos atrás ou mais, não sei, mas eu cheguei a ver um pouco disso, né? Pelo menos nos filmes antigos. Tinha até umas pessoas que eu via tirando onda de caminhar com uma bengala, mas bengala andava de moda em um determinado período, na minha infância, bem quando eu era pequeno. Algumas pessoas adultas, quando passeavam no domingo na praia, assim, usavam a bengala para tirar onda, como a gente diz, né? Então a diferença é o quê? Uma pessoa que caminha com uma bengala para tirar onda, porque vai de moda, ela não depende ou se apoia na bengala, né? É simplesmente um ornamento, né? Então, se a bengala cai no chão, a pessoa não cai no chão, ela se abaixa e pega a bengala. Mas a pessoa que depende da bengala para caminhar, né? Se a bengala cai, ela cai também. Então, a gente jamais deve fazer uso das coisas do mundo como uma muleta ou uma bengala, porque senão a gente cai e a queda é uma queda mental, emocional, psicológica, intelectual, né? Então, faça essa pergunta e somente essa pergunta. Será que eu estou me apoiando nas coisas, pessoas e situações das minhas experiências nesse mundo, né? Será que eu vivo apoiado, independente em tudo isso, né? Eu estou me apoiando ou não estou me apoiando? Eu estou dependendo ou não estou dependendo, né? Porque se eu estiver me apoiando e dependendo, o medo é inevitável. O Yanni é aquele que não se apoia, portanto, ele não se exalta com as circunstâncias favoráveis, né? E ele não tem o problema de ansiedade, expectativa, impaciência, frustração, medo, né? E toda a problemática da doença do samsara, né? Então, a pergunta que eu coloco para vocês é mais uma vez a mesma. Vocês acreditam que seja possível, né? Desenvolver uma mente tal qual está sendo descrita, né? Então, esta confiança nas escrituras, como eu digo, ela se desenvolve gradualmente, mas certamente, na medida que nós vamos compreendendo, internalizando fragmentos desta compreensão, desses ensinamentos, que vão já produzindo alguns palas, alguns frutos, aí a gente vai desenvolvendo aquele gostinho. Sim, sim, eu vejo que tudo isso é possível, né? Tenho confiança absoluta. Por quê? Porque eu já estou desfrutando, né? Ontem eu falei de alguns appetizer, tira-gosto, né? Eu estou saboreando já os palas, né? A fragrância daquilo que é a mente do Yanni, né? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate
Om Shanti 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 Om. Ok, Namastê.